A paz do Senhor, eu louvo a Deus porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que tem cuidado de nós e nos dá a oportunidade de novamente podermos voltar a estarmos reunidos em torno da Sua palavra, dessa feita, para o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, iniciando aí as lições desse segundo trimestre de 2020. São aí 13 lições que nós teremos aí a oportunidade de estarmos estudando aí durante esse segundo trimestre. E a lição de hoje ela é uma lição muito importante, ela nos trata sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O tema da lição desse trimestre é a Igreja Eleita. Vamos trabalhar com esse tema, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então é um tema muito importante, pois vai nos dar a oportunidade de podermos trabalhar um pouco com essa questão da igreja enquanto corpo de Cristo, a igreja eleita, a igreja invisível, a igreja universal, a igreja essa que foi redimida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo, inaugurada no dia do Pentecoste. E a lição de hoje, ela vai abrir essa série de lições, tratando aqui mais especificamente sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o título dessa lição. É uma lição introdutória e nós teremos aí a oportunidade de acompanharmos outras lições muito importantes que nós estaremos trabalhando aí em torno aí do livro de Efésios. Essa carta de Paulo, uma carta muito importante que nos traz informações, doutrina, ensinamentos, não apenas voltado para a igreja ali de Efésios, mas para outras igrejas que servem, informações essas, ensinamentos esses, que servem para a igreja no dia atual. Então este será o tema da nossa lição, o título dessa lição, mais especificamente falando, a lição de número 1, de 5 de abril de 2020. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós, antes de entrarmos ou adentrarmos na lição, nós podemos ver que o livro, ou a carta aos Efésios, é uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo escrita aos Efésios, é uma das epístolas de prisão. Paulo escreveu algumas epístolas estando preso ali por algum período, e dentre as cartas de prisão nós temos a carta de Efésios. Também tem a carta de Filipenses, Colossenses, Filemão, que são cartas de prisão. Então Paulo, estando preso, mesmo assim ele tinha o cuidado de poder estar escrevendo ali durante a sua prisão. No caso ali em Roma, nós temos aqui Paulo escrevendo essa carta a fim de poder estar ensinando a igreja, direcionando a igreja, dando uma direção para a igreja, é claro, sendo usado pelo Espírito Santo. Então essa carta de Efésios é uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo. Uma outra coisa também interessante nós podermos analisar é que essa epístola, no caso, essa carta de Efésios, era uma carta tida como uma carta circular, que era para circular ali entre as igrejas, dentro daquele contexto ali da Ásia Menor, várias igrejas da Ásia Menor, onde essa carta ela deveria circular. É claro que ela está endereçada a Efésios, provavelmente seria a primeira igreja, região, a entrar em contato com essa carta, mas é considerada aí dentro dos estudos teológicos, essa carta aqui é considerada como uma carta circular que tem um teor doutrinário exatamente para ensinar, para instruir, no caso, as igrejas ali na Ásia Menor, e aqui direcionado aqui o título, direcionado à igreja de Efésios, aos irmãos em Efésios, mas ela não ficava circunscrita apenas, no caso, à igreja ali em Éfeso. Uma outra coisa também interessante é que Paulo, ele trabalhou assim de maneira mais detida em Efésios por quase 3 anos. Ele trabalha ali na igreja em Éfeso, estruturando aquela igreja, de fato, formando um povo
que tivesse um compromisso, podemos dizer assim, com o Evangelho. Então, Paulo teve a oportunidade de trabalhar durante 3 anos, quase 3 anos, ali em Efésio. Também uma outra coisa interessante, nós observarmos que, como já falei, provavelmente Efésio tenha sido a primeira cidade na qual essa carta circulou, daí o nome Carta aos Efésios, e essa carta ela chegou em Efésio exatamente por meio de Tíquico, que era esse cooperador, alguém com quem Paulo ele poderia contar e que foi, no caso, quem levou essa carta. Uma outra coisa também interessante em relação à cidade de Efésios, que é que o cristianismo provavelmente ele chegou em Efésios. É bem provável, segundo alguns estudiosos, que ele tenha chegado lá por intermédio de Áquila e de Priscila. É provável que o evangelho tenha chegado lá exatamente quando Paulo ele fez ali uma breve parada na sua segunda viagem missionária. Então, provavelmente nesse contexto aqui que o evangelho ele deva ter chegado, o cristianismo deve ter chegado ali em Éfeso durante esse período. Uma outra coisa também é interessante nós observarmos aqui, contextualizando, trazendo essa visão panorâmica aí da carta e do contexto histórico e geográfico, é que a cidade de Efésio era exatamente um centro comercial, um importante centro comercial, político e religioso. Era uma cidade de destaque, essa região aqui na qual essa igreja foi fundada. Ali em Efésio nós tínhamos ali, a Bíblia nos apresenta o grande templo de Artemis, ou também Diana. Aí é porque Artemis é também conhecido como Diana, exatamente dentro de um contexto ali de Império Romano comandando, mas sendo o Império Romano quem comandava politicamente, mas tendo uma influência muito grande do grego. Mesmo não se consolidando o Império Grego, mas os romanos eles conquistaram todos os povos, inclusive os gregos, politicamente, porém o Império Romano, podemos dizer assim, em termos de cultura, ele foi conquistado pelos gregos culturalmente através da língua. Então a ideia aqui dessa deusa que havia ali num caso em Éfeso, que era Artemis, também conhecida como Diana, exatamente porque Artemis era, no caso, uma deusa grega, dentro da mitologia grega, que tem um nome aí correspondente, dentro da mitologia, no caso romana, recebe o nome de Diana. Daí esse nome chamado Artemis, também chamada de Diana. Então Artemis seria, no caso, um nome em grego, e a sua correspondente, no caso em Roma, seria exatamente a Diana, no caso dos Efésios. Seria a mesma deusa, uma referência aí, uma correspondência a essa mesma deusa. Uma outra coisa interessante também nós observarmos aqui no livro de Efésios é a questão do tema da carta. O propósito dessa carta de Paulo aos Efésios ou aquelas igrejas é exatamente ele vai mostrar como Deus, o Deus eterno, ele estava estabelecendo, ele haveria de estabelecer e completar o seu corpo, que é a igreja. Então, um dos propósitos do grande tema dessa carta é o propósito eterno de Deus de estabelecer e completar o seu corpo, que é a igreja de Cristo. São algumas informações importantes em torno do livro de Efésios. Aí logo, retomando aí a lição, o texto áureo da nossa lição nos apresenta: a vós a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, exatamente no primeiro capítulo aí da sua carta, do livro de Efésios, ele saudando aqui, no caso a esses irmãos, exatamente com essa saudação. É interessante que nós observarmos aí que Paulo, ele no caso dirige a esta igreja, trazendo para ela, ministrando uma bênção da parte de Deus. A vós graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é interessante nós observarmos que quando Paulo ministra a esta igreja, ele está ministrando a graça e a paz. Muito interessante, por quê? Porque nós sabemos que dentro dessa saudação paulina, nós já temos aqui uma teologia.
exatamente a teologia de que a salvação ela é pela graça, daí Paulo invocando a graça de Deus, e a paz é exatamente uma consequência da graça de Deus. Uma vez que o homem ele se tornou inimigo de Deus, alvo da ira de Deus, através da graça de Deus, que é Jesus Cristo, ele consegue voltar a ter paz com Deus. Então é uma saudação bastante significativa, a saudação que Paulo traz aos irmãos, que a graça e a paz de Deus estivesse, no caso, através de Jesus Cristo, estivesse com aqueles irmãos. A verdade prática da lição nos apresenta. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, o objetivo da carta aos Efésios é exatamente revelar qual é o propósito de Deus para a vida da igreja. O que Deus, de fato, ele pretende, ou qual o desejo de Deus, o anseio de Deus em relação à sua igreja, ao corpo de Cristo. Aí, indo para a leitura bíblica em classe, essa é uma lição introdutória, nós não iremos estar aprofundando em nenhuma temática nessa primeira lição, pois a proposta é apresentar o livro de Efésios e alguns elementos significativos, mas de forma panorâmica. É uma vez que o livro será explorado aí no decorrer das 12 lições subsequentes. Aí, no caso, a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, e no livro de Atos, capítulo 19, verso 1 até o verso de número 7. Então, o que nos fala aí Paulo em Efésios 1, 1 a 2? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui é interessante nós observarmos, aqui vai retomar o verso 2 aí do texto áureo, mas é interessante que Paulo aqui ele se identifica exatamente como o autor dessa carta, como aquele que está dirigindo a igreja, no caso em Efésio, a igreja dentro daquela região. E ele se apresenta exatamente, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, dando a sua identificação. Essa era uma prática comum, né, nas cartas paulinas, nas cartas dentro daquele contexto de um modo geral, que no caso o emissor, aquele que escrevia a carta, ele se identificasse já no início da carta. Então temos Paulo aqui se identificando exatamente como um Paulo, e que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E é interessante observar que ele diz assim, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, não era pela sua vontade, mas ele está aqui invocando a sua autoridade apostólica, deixando claro para os irmãos que ele era apóstolo porque ele foi escolhido por Deus para o apostolado. Então aqui ele dirige exatamente dessa forma, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui, essa designação para a igreja como um povo santo, uma vez que é separado para Deus, e fiéis que estão em Cristo Jesus. E ele dirige, ele se apresenta e dá a saudação de bênção para aquela igreja, como era costume. A vós, no caso a essa igreja, graça e paz, como já falamos, ao comentar o textuário, essa saudação de graça e de paz, invocando aí o dom de Deus, a graça pela qual aquela igreja e todos nós somos salvos, e a paz que nós agora obtivemos através da aliança com Cristo. Então, a vós graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, a lição agora nos apresenta Atos, capítulo 19, o verso 1 até o verso de número 7. Atos 19, do 1 ao 7. Primeiro verso do capítulo 19 de Atos, nos diz o seguinte: e sucedeu que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Então mostra aqui que Paulo, nesse seu percurso, nessa sua viagem missionária, depois de ter saído de Corinto, ele passou por algumas regiões e chegou até Éfeso, que é, no caso, que nos interessa dentro do tema, uma vez que estaremos tratando da igreja em Éfeso. Então, Paulo, ele chegou a Éfeso e, chegando ali, ele acha alguns discípulos. Então, mostra que já havia
ali alguns discípulos. A ideia de falar que havia ali alguns discípulos dá a entender exatamente que eram alguns seguidores de Cristo, eram alguns cristãos, portanto, algumas pessoas salvas. Podemos partir desse princípio. Aí, verso 2. Disse-lhes, aí Paulo então pergunta a esses discípulos, a esses irmãos: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Ou seja, quando Paulo, aqui é interessante, quando Paulo fala da ideia deles terem recebido o Espírito Santo quando creram, é bem emblemático aqui a fala de Paulo, porque uma vez que eles já eram discípulos, que eles já eram cristãos, certamente a experiência que eles tiveram com Cristo para se tornarem cristãos, para se tornarem discípulos, era uma experiência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, esses irmãos, eles já tinham sido alcançados por Deus com uma obra do Espírito Santo. Porém, o que nós percebemos aqui no verso 2 é que quando Paulo fala, se eles recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce, então já mostra que eles já haviam crido, eles já eram convertidos. E a ideia de receber o Espírito Santo, o que seria isso? Aí é exatamente um texto onde se pode ter algumas leituras, algumas reflexões. E dentro do contexto desse texto, nós vamos perceber que Paulo aqui fala exatamente de uma experiência sobrenatural do derramar do Espírito Santo, que dentro da linha dos pentecostais, dentro da linha de boa parte dos evangélicos, haverá essa leitura que Paulo está tratando exatamente do revestimento do Espírito Santo, também chamado de batismo com o Espírito Santo. Até então, aqueles irmãos eles não haviam recebido o revestimento do Espírito Santo, porque nós vamos ver aqui exatamente na resposta que eles dão a Paulo, à pergunta que Paulo, no caso, lhes faz. Então, por exemplo, Paulo pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. A ideia aqui é emblemática também, a ideia desses irmãos responderem para Paulo: olha, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. É bem complexo, por quê? Porque se uma vez eles eram já discípulos e eles já tinham um certo conhecimento de Cristo, como eles não conheciam o Espírito Santo? Aí exatamente reforça a linha de pensamento, a tese daqueles que defendem que eles não conheciam o Espírito Santo quanto à questão do batismo no Espírito Santo. Eles não tinham tido ainda essa experiência desse revestimento no Espírito Santo. Daí eles disseram: nós ainda sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Que haja aqui dá para tomar o quê? No sentido de que haja essa experiência, de que seja necessário, de que se tenha uma experiência maior com Deus, que seja chamado de batismo com o Espírito Santo ou Espírito Santo. Então, uma das possibilidades de leitura, exatamente, uma das mais plausíveis, que quando esses irmãos eles dizem: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, exatamente porque eles ainda não tinham tido a experiência do revestimento do Espírito Santo ou do batismo com o Espírito Santo, como alguns costumam dizer. Aí o verso de número 3 nos diz o seguinte: perguntou-lhes então: em quem sois então batizados? Paulo pergunta: em quem sois batizados então? Aí eles disseram: no batismo de João. Então aqui é interessante nós observarmos que eles já eram batizados, eles já eram discípulos de João ou de Cristo. E aí alguém pode colocar essa questão, não necessariamente discípulos de Cristo, mas discípulos de João. Mas João, ele pregava a Cristo. Ele pregava, no caso, o evangelho do arrependimento, passando para os homens que era necessário que eles arrependessem dos seus pecados, que o reino de Deus já havia chegado até eles. Então, certo é que esses irmãos aqui, eles expressam para Paulo, quando Paulo perguntou-lhes: em nome de quem sois batizados?
Paulo está se referindo aqui a que batismo? Ao batismo nas águas ou ao batismo no Espírito Santo dentro de uma outra leitura? O certo é que Paulo vai inquirir desses irmãos em quem eles eram batizados. E eles vão dizer exatamente que eram batizados no batismo de João. Ou seja, não tinha experiência de um outro batismo que não fosse João. Mas eles conheciam a Deus, eles conheciam a Cristo, certamente sim. Aí no verso de número 4 temos o seguinte: mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, se esses irmãos eram batizados, e eles foram batizados no batismo de João, e João batizava, anunciava o batismo do arrependimento, ensinando ao povo que cresce naquele que haveria de vir após ele, que era exatamente Jesus Cristo. E esses irmãos foram batizados no batismo de João, necessariamente eles tiveram, vamos dizer assim, uma experiência cristã, porque eles abraçaram o batismo, abraçaram a fé pregada por João, abraçaram o batismo, que era exatamente um compromisso com aquele que havia de vir, que era exatamente Jesus Cristo. Portanto, eles eram cristãos. Aí o verso de número 5. E os que ouviram, no caso, os que ouviram, foram batizados em nome de Jesus. Então aqui é interessante, ó. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de visto em Jesus Cristo, e os que o ouviram foram batizados em nome de Jesus. E agora nós temos aqui o verso 6, que diz o seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então nós temos aqui, e nós temos que admitir que Paulo, depois de conversar com esses irmãos, inquirir sobre que tipo de fé eles tinham, nós vemos aqui que Paulo impôs as mãos sobre, no caso, aqueles irmãos. E o ato de impor as mãos fez com que exatamente eles recebessem o Espírito Santo, que eles não conheciam, e dá a entender aqui que não conheci como uma experiência à parte, como uma outra experiência, dentro de uma linha aqui pentecostal, diremos o quê? Que eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo, e Paulo, ao lhes impor as mãos, eles receberam o Espírito Santo, e aí a evidência de que algo aconteceu na vida desses irmãos, que eles foram tomados por um poder sobrenatural, de que eles foram batizados no Espírito Santo, foi exatamente o ato de falar em línguas e profetizar. Inclusive, é um dos pontos de defesa dentro do movimento pentecostal, daqueles que creem no batismo com o Espírito Santo como uma experiência à parte da salvação. Não que a pessoa não receba o Espírito Santo quando ela se converte, sim, porque a salvação é a obra do Espírito Santo, mas há uma linha considerável que defende exatamente que a experiência do batismo com o Espírito Santo, esse revestir de poder, é uma experiência, vamos dizer assim, secundária, ou pode vir junto com o ato da conversão, sim, mas são experiências distintas. E nesse caso aqui, os que defendem essa linha vai dizer exatamente que a evidência de que alguém é batizado com o Espírito Santo é o ato de falar em línguas, e no caso aqui esses irmãos falavam em línguas e também profetizavam. Isso em vários momentos da Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas quando elas receberam o Espírito Santo, elas falavam em línguas ou profetizavam. Então a línguas principalmente é colocada aqui como evidência de que eles receberam o Espírito Santo. Aí verso 7, estes eram ao todo uns 12 varões que receberam, que participaram dessa experiência, no caso aqui do falar em línguas e profetizar. Bem, então aí está aí o texto da nossa lição, que nos mostra exatamente esse momento dessa experiência aí em Efésios, falando exatamente essa saudação de Paulo à igreja em Efésios, em Atos falando quando Paulo ele tem esse contato com esses irmãos, no caso aqui em Éfeso, e a experiência
do encher do Espírito que esses irmãos, que esta igreja ali experimentou. Indo para a lição, mas só fazendo aqui uma observação em relação ao comentarista da lição. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. São as credenciais aqui do comentarista dessa lição. Bem, vamos para a introdução da lição. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, como sendo a principal epístola, a coroa. E ainda é a rainha das epístolas, ou seja, das cartas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus para a igreja é revelado nessas epístolas exatamente por meio de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola, no caso aqui aos Efésios. Durante esse conteúdo, esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração, ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã, que é o objetivo principal da epístola, no caso aí aos Efésios. Autoria e data. Nós já falamos, mas vou estar lendo aquilo que a lição está aqui nos apresentando. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Nós já vimos no início da carta Paulo já dizendo que era ele que estava escrevendo. E aí, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, como está no capítulo 1, versículo 1, parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é o nome hebraico de Paulo, ele se chamava Saulo, que esse nome é hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos 13, verso 9. Em hebraico, Saulo significa, no caso, solicitado. Em hebraico, Saulo, seu nome significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo, o nome Paulo, que é um nome que Paulo gostava de utilizar, já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, nós temos aí o nome hebraico Saulo e temos o nome romano Paulo. Geralmente Paulo ele gostava de usar o seu nome romano, mesmo porque o seu ministério ele era mais voltado para os gentios. E, no caso, o seu nome romano, Paulo, que quer dizer pequeno, ele, de uma certa forma, o aproximava mais do seu público-alvo, aproximava mais, no caso, dos seus ouvintes. O subtópico 2, a assinatura apostólica. Nós vimos aqui a autoria, que era Paulo, a assinatura apostólica, que exatamente Paulo se apresenta enquanto um apóstolo, alguém chamado por Deus. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Isso aqui é interessante porque ele não se identifica como Saulo e se identifica como Paulo, que é o seu nome romano. Por que seria? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, aquilo que nós já falamos. Então, certamente ele utilizava o nome Paulo, que ele achava mais apropriado para o aproximar do público gentílico, no caso dos gentios, já que ele era o apóstolo dos gentios. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como ressalva que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Paulo fazia questão de dizer que ele era apóstolo não por sua vontade, não por vontade humana, mas que ele era apóstolo pela vontade de Deus. E é interessante que nós vamos ver o chamado de Paulo. Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos, seguidores de Cristo, mas ele se considerava como um abortivo, alguém que foi gerado fora do tempo. E ele teve aquele encontro com Deus em Damasco, onde ele foi chamado para poder engrossar a fileira dos apóstolos de Cristo e aprender o quanto lhe custava sofrer por Cristo, uma vez que ele era um perseguidor do evangelho do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é interessante nós observarmos isso, que Paulo ele fazia questão
de se apresentar que ele era apóstolo não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, isto é, ele não era escolhido por homem, aqui o comentarista coloca. O terceiro subtópico, uma epístola da prisão, como nós já falamos, a epístola de Efésios é uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica, melhor dizendo, Paulo, como um prisioneiro de Jesus. Lá em Efésios 3:1, ele vai se identificar como prisioneiro de Cristo. Ele era um prisioneiro de Cristo, por quê? Porque ele estava preso por causa do Evangelho. Então, prisioneiro de Cristo, preso do Senhor, está no capítulo 4, verso 1, ele se identificava assim também. E o embaixador em cadeias, que ele aproveitava aí no capítulo 4, 6, verso 20. Ele se apresenta como embaixador em cadeias porque, ao ser preso, ele usava da cadeia como um campo missionário para poder expressar o amor de Cristo. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra, no caso a carta aos Efésios, integra o rol das epístolas da prisão, registradas ou redigidas, melhor dizendo, como aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemon, dentre essas cartas da prisão. A data, de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, e é a provável data, em prisão domiciliar, por cerca de 2 anos ele esteve preso ali numa casa, segundo alguns alugada por ele mesmo e guardada ali por uma guarda romana. Isso está no capítulo 28 do livro de Atos, verso de número 30. Basicamente, ele esteve preso entre os anos 60 e 62, ali depois de Cristo, aproximadamente. Então, a partir dessa premissa de que ele esteve preso entre 60 a 62, a data provável que ele enviou, que ele escreveu essa carta, foi exatamente entre 61 e 62, é a data provável em que Paulo tenha escrito essa carta, e sendo, no caso, Tíquico o portador dessa carta, no caso, aliás, igrejas da Ásia Menor e mais especificamente, no caso, a Éfeso. Então, essa é uma leitura nesse primeiro tópico, mostrando a autoria e data, no caso da escrita da carta aos Efésios. Também é interessante nós analisarmos aqui que Efésios, no caso, pegando aqui a lição, nos apresenta um esboço da Epístola aos Efésios, e aí tem, no caso aqui, a parte 1 e a parte 2 aqui desse esboço. Na parte 1, gloriosas declarações teológicas, ela é composta pelas essas grandes declarações teológicas de Paulo a respeito da redenção, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 3. É muito interessante isso aqui nós observarmos, porque aqui a lição nos traz aqui esse esboço, nos mostrando exatamente como essa carta, no caso, ela pode ser, vamos dizer assim, dividida, estruturada, estudada aí nos seus 6 capítulos. Então aí, os 3 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, seriam essas gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, e a parte 2, que seria do capítulo 4 ao capítulo 6, que seria instruções práticas para a igreja e para os crentes, a igreja e os crentes de um modo geral. Nessa primeira parte, no caso do capítulo 1 ao capítulo 3, que são as declarações teológicas a respeito da redenção, nós temos aí, no caso, no capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos aí a preeminência de Cristo Jesus na redenção, a preeminência de Cristo quanto à redenção, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Nós temos também aí os resultados da redenção em Cristo, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, nessa primeira parte. Na segunda parte, nós vamos ter exatamente o que era aqui o comentarista coloca como um título dessa segunda parte, instruções práticas para a igreja e para os crentes. Nós temos aí do capítulo 4 ao capítulo 6, que vai compor o quê? Subtemos
implementando o propósito de Deus, no caso, tratado, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes, aplicando a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar, está capacitado e equipado para a batalha espiritual e a conclusão, no caso, aí da carta aos Efésios. Então, aí é um esboço da epístola aos Efésios, que aqui o comentarista ele nos apresenta, a lição nos apresenta. O tópico 2 da lição nos fala um pouco mais sobre os destinatários da carta, que eu já também apresentei. Primeiro subtópico é a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050, melhor dizendo, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Não era uma cidade qualquer, era um centro político, comercial, religioso, portanto, um lugar de muita importância dentro daquele contexto da Ásia Menor, que é o atual país ali da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados, mostra aqui o apogeu, né? A importância, vamos dizer aqui, dessa cidade. Não era uma cidadezinha qualquer, havia todo um glamour nessa cidade. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Então, dentro daquele contexto da época, era considerado uma metrópole. Tinha o maior anfiteatro do mundo, estava ali, no caso, em Éfeso, com capacidade para 25 mil espectadores. Imagina o tamanho desse anfiteatro, com capacidade para 25 mil espectadores, maior do que a população de muitas cidades brasileiras. Próximo dali ficava o estádio com uma pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também lutas entre homens e animais. No caso, ficava ali esse anfiteatro, este lugar, essa pista de corrida e lutas. Então aí é um pouco do contexto do que era a cidade de Éfeso, que a lição aqui nos acrescenta. O subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. Isso aqui também é interessante. Nós já vimos um pouco sobre a questão ali de Éfeso, e aqui a lição ainda nos apresenta a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava ali o templo de Artemis, não é isso? O nome grego, que também seria a deusa Diana, a deusa da fertilidade, que é, no caso, dentro da mitologia romana. Esse templo, esse grande templo de Artemis, ou da Diana, dos Efésios, era exatamente uma construção toda em mármore, suntuosa, e a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Então era um ponto turístico essa cidade, e principalmente o grande templo aí da deusa, no caso Diana, ou Artemis, e onde os povos, no caso, milhares de pessoas iam visitar, e certamente isso era uma grande fonte de renda para aquela cidade, uma vez que ali a questão dos nichos, daquilo que se produzia em torno do culto da deusa Diana, toda a questão ali envolvendo o culto, a religiosidade daquela cidade. Então, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo. Esses objetos de culto, para o culto religioso, vendidos no templo, a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso aqui é interessante, porque nós vamos ver exatamente o que levou Paulo a experimentar uma resistência por parte das pessoas, no caso dessa região, foi exatamente ele pregar, pregar contra, podemos dizer assim, a idolatria, no caso, e isso acabaria trazendo, segundo a visão daqueles moradores, Paulo acabaria trazendo um grande prejuízo financeiro, já que boa parte da renda, dos lucros que entravam da economia daquela cidade, girava em torno dessa questão dos nichos, da idolatria, dos dividendos que a religião, que a grande deusa, o grande templo da deusa Diana, ela no caso os dividendos que aquele povo poderia colher. Então nós temos aí que, em razão, no caso,
dos moradores ficarem alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, ele sofreu uma resistência. Aí no livro de Atos, por exemplo, capítulo 19, verso de número 27 e 29, Atos 19, verso 27 e verso 29, nos diz o seguinte: não somente, aí é claro, depois de Paulo ter, um caso ali, pregado naquele lugar, entendeu? Ter, de certa forma ali, confrontado aquelas pessoas, nós temos aqui então algumas pessoas que elas se sentem ameaçadas pela pregação de Paulo, começa a acusá-lo de estar trazendo dificuldade para aquela cidade. O acusa, como nos diz aqui o texto, aí a partir de Efésios, capítulo 19, a partir do verso, para a gente pegar um contexto maior, nós podemos ver a partir do verso 23, por exemplo, nos diz o seguinte, Atos 19, 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. O caminho que Paulo estava pregando. Pois uns ourives, aqueles que faziam os nichos, aqueles pequenos deuses, aqueles objetos de culto, diz o seguinte, pois uns ourives, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, imagem, réplicas de Diana, e que dava muito lucro aos artífices. Diz o seguinte, olha o que nos apresentaram, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, aquele que eram outros ourives com ele, e diz o seguinte, senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, a nossa renda. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, ali onde Paulo estava circulando, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Verso 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão, eles ficarem desempregados, a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana, a Diana dos Efésios, ser estimado, esse grande templo, que é um ponto, um centro turístico de adoração, onde todos vêm de toda parte para ver a beleza e aqui cultuar a deusa Diana, e há o perigo do próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que todos da Ásia e o mundo adoram, que era a grande Diana. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, arrebatou esses companheiros de Paulo, aí o verso 29, o verso 30, querendo este apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Quem? Paulo. E aí tem todo um contexto, no caso, para poder, no caso, livrar Paulo exatamente daquele perigo que ali, no caso, estava, no caso, sendo eminente. E aí era necessário que Paulo fosse tirado daquele contexto exatamente para que ele não viesse a perder a sua vida, porque ele havia exatamente, vamos dizer assim, perturbado a paz ali dos Efésios e, segundo eles, Paulo, o evangelho pregado por Paulo colocava em risco, no caso, a sua fonte de renda, a idolatria e a própria sobrevivência do templo e da deusa Diana dos Efésios. Eu não vou aprofundar no texto porque, como falei, estaremos explorando nesse trimestre o livro aí de Efésios para não estar entrando em temas que serão apresentados posteriormente. Então, o que nós vimos aí é exatamente um pouco sobre a religiosidade de Éfeso, cuja grande deusa era a deusa aí Diana dos Efésios.
O terceiro subtópico, a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, como nós temos e nós veremos mais à frente. Durante 3 anos, Paulo, lá em Atos 20, por exemplo, capítulo 31, não vou estar aprofundando, como falei, que esses temas eles serão retomados em um outro momento, mas Atos, por exemplo, Atos capítulo 20, verso de número 31, Atos 20, 31, nos diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo dirigindo aqui aos Efésios. Bem, então Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, no caso Paulo evangelizou aquela região, quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, como nós já falamos, com aquelas ressalvas que nós fizemos. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços, isso aqui é bem interessante, o que Deus fazia por intermédio de Paulo ali em Éfeso. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. E é claro que tudo isso ameaçava, no caso, a deusa daquela cidade, a religiosidade daquele povo. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo Paulo, segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. E aí eu quero só ler o texto de Atos 19, 21, que nos mostra exatamente a operação de Deus ali por intermédio do apóstolo Paulo. Isso aqui é interessante. Atos 19, 12 nos diz o seguinte, Atos 19, verso de número 12. Vamos ler o 11 e o 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Olha que coisa interessante. A ponto de levarem os enfermos, ou de levarem aos enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Então nós vemos aqui exatamente o poder de Deus que operava em Paulo naquela região e mais especificamente ali em Éfeso. Através do poder de Deus, pessoas eram curadas, mesmo quando era levado lenços do apóstolo Paulo, de seu uso pessoal, os enfermos eram curados e demônios eram expulsos. Então era algo extraordinário que acontecia naquela região, naquela cidade, o que, é claro, incomodou os inimigos do evangelho. Aí o subponto 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que está aí no verso 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então, a saudação breve, Paulo dirigindo ali, chamando os irmãos de santos e fiéis em Cristo, mostrando exatamente como deveria ou trazendo, vamos dizer assim, informações do que caracterizava os servos de Deus ali em Efésio, que caracteriza de fato a igreja de Cristo, que são santos, chamados, separados por Deus e fiéis, no caso, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é uma saudação curta, exatamente mostrando a identidade daqueles irmãos. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, aqui que nós já falamos, uma expressão que faz lembrar o favor gratuito e imerecido de Deus, que é a graça de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular
tocante a quem era destinado essa carta. Não era apenas a Éfeso, era uma carta circular. Então a maioria, no caso aqui dos intérpretes, considera que essa epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, maioria eram gentios não judeus, das muitas igrejas ali na Ásia, dentro daquele contexto ali da Ásia Menor, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, dava-se o nome, no caso da carta, a Éfeso, porque, de fato, Éfeso era no caso aqui, a metrópole, a cidade mais importante daquela região, daí o nome da carta de Paulo aos Efésios. Mas, na verdade, era, no caso, uma carta circular para as muitas igrejas provenientes, no caso de Éfeso, que estavam em toda ali aquela região da Ásia. Então, seria este o destinatário os destinatários dessa carta de Paulo. Indo um pouco mais à frente, nós temos aí o terceiro tópico da lição e último, que nos apresenta o seguinte: o propósito e mensagem da carta aos Efésios. Primeiro subtópico, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo, tratando de um problema específico. Ela é uma carta mais, vamos dizer assim, geral, mais doutrinária, num aspecto mais geral. Então, não há um problema só específico na carta. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos alguma ênfase que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério, magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso, as pessoas que tinham uma experiência, no caso, com mistérios, no caso, não ligado à vida com Cristo, que era necessário ser instruídos agora nesse novo mistério que é a igreja, que é o reino de Deus. Então, não por acaso o apóstolo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Uma vez que muitos vinham de regiões que praticavam religiões de mistério, essa questão dos deuses e do cosmos, etc. Então, Paulo ele faz questão de estar informando aos irmãos, no caso, no propósito dessa carta, mostrando que Cristo é aquele que tem o controle de todo o universo. Nós veremos isso no decorrer das demais lições. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, as bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Que aí Paulo vai exatamente apresentar a questão do novo homem, da nova vida em Cristo. Tudo isso Paulo apresenta para esses irmãos e será explorado aí no decorrer das nossas futuras lições aí. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade, a paz entre os judeus e os gentios, uma vez que Cristo e o próprio Paulo ensina que dos dois povos veio fazer um novo homem, e esse novo homem é uma referência exatamente à igreja. Interessante nós observarmos que a Bíblia há duas linguagens na Bíblia, um novo homem e uma nova criatura. Então, quando a Bíblia fala de um novo homem, essa é uma referência à igreja, porque a Bíblia diz que dos dois povos, dos judeus e dos gentios, Cristo veio fazer um novo homem. Esse novo homem é uma referência à igreja. E cada indivíduo que faz parte da igreja, individualmente, eles são chamados de nova criatura. Portanto, nova criatura é uma referência à individualidade de cada membro da igreja de Cristo. E quando se trata da igreja como um todo, a Bíblia nos apresenta a ideia do novo homem. Então, Paulo também ele vai exatamente também ter esse cuidado de mostrar que, uma vez salvo pela graça, deveria adotar um novo estilo de vida em Cristo, uma vez que se tornava um novo homem em Cristo Jesus. Destaca-se, então, essa preocupação, como já falei, dessa unidade, da unidade entre gentios e igrejas, enfatizado pela, no caso, a redenção, que era para ambos, essa redenção universal, tanto de judeus quanto de gentios em Cristo, no novo homem. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral, ou seja, a perspectiva de Paulo é atender às necessidades, o máximo possível às necessidades da igreja, ele enquanto pastor, no caso daquela igreja, ele enquanto um pastor, um apóstolo, chamado também para pastorear. Por isso a carta
ela é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, que a carta aos Efésios é um tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo, como a igreja ela deve, no caso, se portar enquanto corpo de Cristo. E, finalmente, o último subtópico é a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Quais são as duas temáticas principais de Efésios? A primeira temática é apresentar Jesus Cristo como cabeça. E é exatamente, se Jesus Cristo é o cabeça, ele tem que ser o cabeça de alguma coisa, que é a segunda temática, que é apresentar a igreja como um corpo. Então a grande temática, resumida em uma só, a grande temática é isso, é apresentar Jesus Cristo como o cabeça do corpo, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Quais são os possíveis eixos temáticos dentro dessa temática maior que apresenta Cristo como cabeça da igreja? A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo é um eixo temático. A atuação do Espírito Santo como um penhor da experiência de salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A reconciliação dos povos através da cruz de Cristo é um outro eixo temático. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Qual é esse mistério? É a própria igreja. É o corpo de Cristo, é o grande mistério de Deus. E um outro eixo temático é um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Isso aqui é muito interessante também, esse eixo temático, é um novo estilo de vida é apresentado, baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. É um outro eixo também muito importante e defendido aqui dentro da carta de Paulo. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo também é apresentado. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, em síntese, é uma epístola doutrinária que mostra o que Deus fez pelo homem, fez através de Jesus Cristo e o que Deus espera da sua igreja enquanto corpo de Cristo. Isso é muito interessante porque esse é o teor da mensagem do livro de Efésios, que ele vai mostrar exatamente o ministério do Espírito Santo operando na igreja de Efésios, como também operando em toda a região, em toda a Ásia, mostrando a igreja como, no caso, uma obra do Espírito Santo, como um movimento do Espírito Santo. E por fim, a conclusão da nossa lição nos apresenta: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, que é a graça de Deus, que é o favor imerecido. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, que é o cabeça da igreja. A batalha contra, e nos apresenta a batalha contra as forças das trevas. Então, em síntese, o livro de Efésios vai nos dar a oportunidade única de podermos estar aqui durante esse trimestre discutindo temas tão relevantes para a vida da igreja, para a vida de cada cristão individualmente. Nós, por exemplo, nessa primeira lição aqui, nós vimos aqui um pouco uma introdução sobre a carta aos Efésios, a saudação, destinatária, etc. Mas nós teremos a oportunidade da lição 2, por exemplo, de trabalhar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Será uma lição maravilhosa. A lição 3, a eleição e a predestinação, um tema muito profundo, muito polêmico, e certamente Deus vai nos instruir muito nesse tema, a eleição e a predestinação. Lição 4, a iluminação espiritual do crente. Olha que tema interessante. Lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Se fomos libertos para alguma coisa, para vivermos uma nova vida em Cristo. Lição 6, a condição dos gentios sem Deus.
Como está a condição do homem sem Deus? Lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Ou seja, se nós temos que temer alguma coisa, nós temos que temer a Deus. E Jesus é aquele que nos livra da ira de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lição 8. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual era o fundamento dos apóstolos? Qual era o fundamento dos profetas? Cristo. A palavra Cristo é o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Lição 9. O mistério da unidade revelado. A unidade, nos tornamos um em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, é o grande edifício de Deus. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Paulo aqui mostrando aqui a sua intercessão pelos Efésios. Lição 11, atributos da unidade da fé. Quais são os atributos da unidade da fé? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Lição muito importante. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. Olha que lição interessante. Como o crente deve se conduzir em relação à sua família. E a última lição, a lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. A Bíblia nos apresenta que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades aí das regiões celestiais. E quais são as armas? Com quais armas nós iremos batalhar? Qual é o teu inimigo? Teu inimigo não é o irmão que está do seu lado, não é o teu vizinho, não é o teu patrão, não é aquela pessoa que não vai com tua cara. O teu inimigo é Satanás. Então você tem que saber qual é o teu inimigo e com quem, com quais armas você deve lutar contra o teu inimigo. Então essa lição promete, certamente Deus irá nos abençoar muito. Então que Deus continue te abençoando, abençoando a tua vida, que você tenha ânimo para permanecer diante do Senhor, que nenhuma crise, nenhuma dificuldade venha te afastar do desejo de aproximar-se de Deus, de inteirar-se da palavra de Deus, que você possa entender que Deus tem um plano na tua vida, você que já teve um encontro com Cristo, que você possa viver enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, e você que ainda não conhece a Deus, não teve um encontro com Cristo, que você possa compreender que Jesus te ama, que você é muito importante para Deus, que você precisa dar um passo para Cristo, que você deve ter uma experiência com Deus, porque Jesus, a morte de Cristo foi para todos, e Ele tem interesse em tua alma, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer que você desfrute da sua companhia. Então que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, que você esteja coberto da proteção divina, proteção contra todo mal, contra todo perigo, no mundo espiritual, no mundo material, que a tua família seja abençoada, que você seja abençoado no teu trabalho, que Deus te dê, venha suprir as tuas necessidades, que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e a paz do Senhor.